você deve já estar confortável na sua casa para escutar a palavra do Senhor. Glórias a Deus. Eu agradeço a Deus mais uma vez por estarmos aqui na presença de Deus para compartilhar esse pão que desce do céu. Amém? Queridos, exatamente hoje, neste dia tão maravilhoso, sim, um dia maravilhoso, porque o Senhor nos deu esse dia para nos abençoar. E todas as quarta-feiras nós temos tido assim testemunhos assim de pessoas que estão assistindo a palavra do Senhor e estão recebendo a graça de Deus através dessa palavra, estão recebendo mais uma revelação, estão recebendo cura, estão recebendo através do Senhor uma revelação importante para a sua vida. E eu espero que hoje não seja diferente, que o Espírito Santo continue falando com você, continue trazendo para você uma novidade, trazendo para você uma revelação que seja importante para o seu dia a dia, que seja importante para você na sua caminhada, na sua jornada cristã. Jesus está voltando, eu gosto de repetir isso o tempo todo. Muitas pessoas no passado e no passado longínquo repetiram a mesma coisa, e essas pessoas já faleceram, essas pessoas já se foram, descansam no Senhor, dormem no Senhor, e bem-aventuradas são elas porque já descansam no Senhor, já dormem no Senhor. Para nós fica difícil ainda porque Jesus não voltou e ainda nós estamos batalhando o bom combate, lutando para manter a coroa da vida na mão. E tempos trabalhosos são esses, tempos difíceis são esses, tempos de que nós estamos vendo muita apostasia, pessoas que estão indo para a igreja, pessoas que estão na igreja, mas não conhecem a Deus e não andam com Jesus Cristo. A gente sabe que anda mais com o pé no mundo do que com o pé na palavra. Então nós estamos vendo um tempo de apostasia, um tempo muito trabalhoso. Mas hoje, queridos, eu trouxe uma palavra aqui que Deus colocou no meu coração. Eu estava lá em Deuteronômio e passando muitos textos ali, achando que seria aquele momento e aqueles textos que Deus colocaria no meu coração para trazer para você essa noite. Eu volto a repetir, eu não costumo ficar estudando a palavra para trazer na quarta-feira aqui. Eu prefiro que o Senhor venha a revelar-me no meu coração o texto que Ele quer que eu venha discorrer com você, que eu venha apresentar para você. E nesse momento eu e você, todos nós aqui, passamos a ter uma revelação do Senhor. E hoje eu quero trazer uma palavra em Lucas capítulo 4. Volto a dizer, estava em Deuteronômio achando que a palavra ali, estava vendo sobre o Monte Gerizim, as bênçãos que deveriam ser profetizadas sobre o Monte Gerizim, do Monte Gerizim. E estava ali discorrendo em alguns textos, vendo algumas leis que o Senhor tinha deixado. Deuteronômio é a segunda lei, então a gente vendo algumas coisas ali, e de repente Deus fala, vai para Lucas capítulo 4, e fechou assim ao meu coração. E não estudando essa palavra, venho através da revelação. Vamos ler esse texto, ter a revelação imediata que é da palavra, que é do Logos, o texto que nós lemos, que é a revelação textual, e em seguida nós vamos ter com certeza, através do Espírito Santo, a palavra revelada para mim e para você. Bom, muito boa noite, Deus abençoe a sua vida. A minha oração é para que o Espírito Santo venha através da minha vida, através da sua vida, trazer uma revelação, trazer a palavra para que a gente possa ser sustentado, sustentado, guarde bem essa palavra, nesses últimos dias, e assim o Senhor venha nos estabelecer, nos informando muito mais sobre a sua vontade, colocando em nós os seus desígnios, os seus objetivos, e trazendo sobre nós o seu poder para que possamos discernir todas as coisas. Pai, em nome de Jesus eu oro e peço que o Senhor abençoe a minha casa, abençoe a casa desse meu irmão que me escuta, da minha irmã que me escuta, abençoe os nossos negócios, abençoe, Senhor, os nossos passos, nossa caminhada, os nossos projetos, os nossos sonhos, e que o Senhor possa estabelecer, Senhor,
para a glória de teu santo nome, estabelecer um caminho muito mais aceitável, um caminho muito mais excelente para que possamos trilhar, como cristãos que somos na terra. Deus, tira de nós toda a religiosidade, tira todo o mal, tira toda a falta de compreensão, tira agora de nós a mente cansada, um coração duro, e quebranta o nosso coração para escutarmos a tua voz agora. Senhor, abre-nos a porta da palavra, através do teu Santo Espírito, porque tu és o bom mestre, venha nos ensinar, e nós sabemos que o Senhor é muito maior do que a Bíblia diz. Portanto, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos que o Senhor venha agora nos abençoar através da tua santa palavra. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Lucas capítulo 4, versículo 1. É uma passagem muito conhecida, é uma passagem, eu vou me afastar um pouquinho da câmera, que talvez o som fique melhor e a imagem fique melhor. É uma passagem muito conhecida, é a tentação de Jesus. Quando o Senhor me trouxe para esse texto, eu fechei a Bíblia, esperei dar as 8 horas, 20 horas, para a gente poder entrar aqui ao vivo e estar assim, então, recebendo de Deus essa palavra. Lucas capítulo 4, para você que abriu sua telinha agora, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. E Jesus, preste bem atenção na palavra, meu irmão. Uma das coisas que eu costumo dizer na igreja, todas as vezes que você for ler a Bíblia, preste atenção nas vírgulas, nos pontos, e principalmente procure ler corretamente a frase, para que você possa ter sentido daquilo que você está lendo. Deus começa a revelar a partir do momento que você abre a palavra e está disposto de coração, para que a palavra venha realmente discorrer no seu coração. Eu estou recebendo aqui do nosso diácono Hilton, que está dizendo aqui, obrigado Hilton mais uma vez, sempre presente aí na palavra, está dizendo que está ótimo o áudio e o vídeo também, muito obrigado, isso é muito importante. Você tem aí também na sua telinha, aí na TV Resgate, você tem aí embaixo, você pode deixar a sua comunicação, que ela vai ao ar, tá? Para você deixar essa sua comunicação, deixar esses detalhes, esse comunicado que você quer fazer, você precisa mencionar o número do seu telefone. Agora, por que mencionar o número do telefone? Justamente para que não haja brincadeiras, né? E a gente tenha que deletar essas brincadeiras. Já aconteceu de virem piadas e brincadeiras, são pessoas não convertidas que também têm acesso à internet e de repente passam. Mas uma coisa eu tenho certeza, que essas pessoas passando, mesmo fazendo brincadeiras, a palavra foi plantada no coração delas, e um dia vai produzir efeito. Amém? Mais uma vez, obrigado, Wilton. Lucas capítulo 4, você que chegou agora, então preste bem atenção naquilo que nós vamos ler, procure observar os pontos, faça a respiração nas vírgulas, e lembre-se do que está escrito, nenhuma vírgula, nenhum tio serão tirados. Por quê? Porque todos eles trazem exatamente aquilo que a gente precisa, né? E leia atentamente sempre a palavra, mastigando o versículo, né? Colocando o versículo no seu coração. Dizendo assim, Lucas 4, versículo 1 diz: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Esse Espírito com letra maiúscula significa Espírito Santo. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado eles teve fome. Preste bem atenção, depois eu vou discorrer, eu vou ler o texto todo, depois nós vamos continuar. E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o diabo, levantando a um monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Preste bem atenção no texto. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: Vai-te, Satanás,
porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém e pôs Jesus sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és realmente o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti para que te guardem e que te sustentam nas mãos, para que nunca tropeces o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Glórias a Deus, que palavra maravilhosa. Eu costumo dizer que esse texto da tentação de Jesus, ele traz revelações uma após outra, meu irmão. Ele traz revelações uma após outra dentro daquilo que a gente precisa saber. E cada vez que você toca nesse texto, você aprende muitas coisas. Eu tive que tirar aqui a proteção de tela, que a proteção de tela apagou tudo aqui. E é o que eu falo para você, de vez em quando eu me atrapalho um pouquinho com essas telinhas que estão na minha presença, alguns programas que a gente determina áudio e vídeo aqui. Muito bem, glórias a Deus. Que palavra é essa? Olha, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Bom, primeira coisa que eu quero falar: Jesus, ele tinha mais ou menos 30 anos quando ele começou o seu ministério, foi batizado, e batizado ali no Jordão, ele sobe a Jerusalém cheio do Espírito Santo, porque você sabe a passagem do Jordão, o batismo de João Batista, que vê toda a pomba descendo sobre Jesus, a voz vindo do céu, falando: esse é o meu filho amado em quem tenho muito prazer. Jesus sai dali do Jordão e passa a pregar o Evangelho, né? Mas logo que ele sai do Jordão, ele sobe para o deserto, quer dizer, ele vai para o deserto passar por um momento de experiência. Uma das coisas que eu falo, quando Jesus é batizado, ali começa o seu ministério. E interessante, queridos, eu quero falar para você, eu não sei se você tem ministério na igreja ou não, se você é uma pessoa realmente que tem um trabalho na igreja, que faz a obra, o seu pastor te ungiu, de repente você é um líder, né? De repente você é uma pessoa que está à frente de um trabalho com responsabilidades. Você é uma pessoa que foi escolhida por Deus para ter um ministério. Eu quero dizer algo para você: Jesus é batizado com o Espírito Santo e ele sai para o seu ministério. Eu não falei errado não, ele sai para começar o seu ministério. Mas espera aí, Jesus não começou a pregar o Evangelho direto, pastor? Não, ele não começou a pregar o Evangelho direto. O Espírito Santo, depois de batizá-lo, depois de vir sobre ele e dizer que ele é aquele ungido de Deus que está ali preparado para começar o ministério, pega, né? E você vê aqui pela revelação textual que é exatamente o que acontece. Ao invés de ele sair para pregar o Evangelho, o que acontece? O Espírito Santo direciona ele para o deserto. Então, uma das coisas que eu aprendo aqui, eu que tenho ministério, você que tem ministério, você que está começando o ministério na sua igreja, você que foi ungido por Deus, você que foi ungido ao presbitério, foi ungido ao diaconato, você que tem um cargo na igreja, você deve prestar muita atenção. Você foi ungido, você está preparado para começar o ministério. Então, Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. Que coisa é isso? Né? Nós vamos começar o ministério, Deus nos leva para ser tentado. Aí eu quero entrar num detalhe muito grande. O Senhor nosso Deus, Ele sabe o que Ele faz. Ele nos escolhe para o ministério. Então, quando a gente pensa que a gente vai entrar numa carreira de sucesso, né, o grande ungido de Deus, de repente sai pregando o Evangelho e começa a haver conversões, começa a haver prodígios, milagres, maravilhas, parece incrível, mas parece que o Senhor direciona para outro lado. E o lado que o Senhor direcionou Jesus é o mesmo lado que o Senhor nos direcionará quando Ele nos ungir para o ministério. Vai nos levar para o deserto. E o que é deserto, meu irmão? Deserto é um lugar que você vai
que durante o dia é muito quente, à noite é muito frio, mas isso não quer dizer nada. Vai haver como revelação para você na sua vida ministerial, vai haver momentos que seu ministério vai estar muito frio, vai haver momentos que seu ministério vai estar muito quente, vai haver momentos que você vai sentir uma frieza muito grande, mas vai haver momentos que você vai sentir um calor muito forte, uma ardência muito forte, como se o Espírito Santo fosse um fogo dentro de você. Mas vai haver momentos que você vai ter um momento de frieza, que parece que Deus não anda com você, que Deus não está com você. Isso é deserto. Isso é deserto ministerial. Jesus foi levado para o deserto, e hoje a palavra aqui é palavra para ministros, é palavra para pastores, é palavra para pessoas que têm uma responsabilidade dentro da igreja local, é palavra para uma pessoa que tem a incumbência de carregar a sua cruz ministerial, carregar e dar passos ministeriais, quer dizer, uma pessoa que foi ungida, foi preparada para o ministério. Então, olha a ordem do negócio. Jesus primeiro, ele é ungido, ele é batizado com o Espírito Santo, né? Ele é batizado no Jordão, nas águas, e logo em seguida ele é batizado com o Espírito Santo. E aí, Deus, proclamando ele ungido de Deus, porque a voz falou: esse é o meu filho amado em quem eu tenho muito prazer. Mas que prazer é esse, Deus, que o Senhor leva para o deserto? Que prazer é esse que o Senhor tem nessa pessoa, que o Senhor leva para ter momentos de muita frieza e momentos de muito calor? O ministério é isso. O ministério é uma coisa explosiva, é uma coisa também tentadora. Eu vou chegar nisso. É uma coisa tentadora. O ministério é uma coisa que Deus coloca na nossa mão, e depois Ele tem que nos preparar de uma forma não como a gente quer. A gente pensa que a partir do momento, olha, eu fui ungido a pastor, eu fui ungido a presbítero, fui ungido a diácono, eu fui ungido. Aí você pensa que Deus vai te levar para o sucesso ministerial. De repente você começa a pregar e falar coisas e fazer maravilhas e curar doentes e de repente orar pelas pessoas e as pessoas se converterem. Aí você fala: nossa, vai haver momentos assim, claro que vai ser. Mas você vai ser levado para o deserto justamente para experimentar momentos ministeriais muito quentes e momentos ministeriais muito frios. E a parte do frio é como se Deus não estivesse com você, se você estivesse sozinho, fosse lançado ali e ficasse sozinho. E deserto é isso também. Tem momento que você fica ali sozinho. É interessante, queridos, que quando Jesus foi para o deserto, ele dependeu somente de Deus. Ele ficou ali sozinho, ele não tinha os amigos dele, ele não tinha os colegas de igreja dele, ele não tinha os colegas de ministério dele, ele não tinha ninguém, ele ficou sozinho. E é interessante, queridos, quando a gente começa a vida ministerial, a gente tem momentos que a gente anda sozinho. Tem momentos que não adianta nem você compartilhar suas experiências, porque as pessoas não acreditam em você. É um momento de deserto, é um momento de separação, é um momento de ficar sozinho. E tem hora que Deus te responde, tem hora que Deus não te responde. Então é um momento frio, um momento quente, mas também vão haver momentos de que o diabo vai chegar perto de você e vai te tentar. Então, quando você está numa vida ministerial, quando você foi ungido, você foi preparado e Deus te coloca à prova, porque é o Espírito Santo que levou Jesus para o deserto, e você também será levado para o deserto da sua vida ministerial, e quando você é colocado à prova, o interessante é que você, querendo que Deus fale com você, o diabo se apresenta a você, e é o diabo que vem conversar com você. Ah, meu filho, isso chama-se tentação, a ação de colocar as coisas fora de lugar, né? Colocar a sua vida ministerial de cabeça para baixo, te confundir. Nós vamos ver aqui no texto, como assim me confundir? Olha, foi Deus que me ungiu, foi Deus que me batizou com o Espírito Santo. Se Deus vai me provar, Ele está me provando para ser aprovado, exatamente isso. Agora, por que Deus nos leva para o deserto? Para nos fortalecer.
A vida ministerial, ela não pode ser fortalecida senão por Deus através de um grande deserto, meu querido. Através de um grande deserto, vivendo momentos de dependência somente de Deus. Porque o deserto é isso também. Você não pode olhar, você pode olhar para a esquerda, olhar para a direita, olhar para frente, olhar para trás, você não vai ver ninguém. Ninguém para te apoiar, ninguém para estar ao seu lado. Você vai ter que olhar para cima e depender somente de Deus. Ministério é isso. Não existe dependência não existe dependência no horizonte. Existe dependência, sim, só do céu. A dependência vem do céu, porque o que vem de baixo é tentação. Então preste muita atenção. Hoje essa palavra eu tenho certeza que vai ser uma palavra abençoadora para você. Eu não sei se você é levita, eu não sei se você é diácono, se você é presbítero, se você diaconiza, se você é uma levita que toca, uma levita que canta, se é um levita que toca, um levita que canta, se somente você é um obreiro, se você é um porteiro, seja lá o que você for, se você trabalha, aonde você trabalhar dentro da sua igreja local, quero dizer, se você tem um ministério, você vai ser levado para o deserto. A partir do momento que você iniciar, para quê? Para que você cresça. Como Jesus cresceu aqui, como Jesus se fortaleceu. Para que é o ministério? Uma das perguntas, primeira coisa que você deve fazer na sua vida, para que Deus está me entregando o ministério? Primeiro, não é para que o meu nome seja glorificado, mas o nome de Deus seja glorificado em mim, através de mim. Então, o ministério é representação. Quando você sobe para cantar, quando você sobe para tocar, quando você sobe para pregar o evangelho, você está representando alguém que está acima de você, que está no governo seu, que está acima de todas as coisas, né? E você está a serviço ali. Ministério é serviço, ministério é representação. Nós representamos a Jesus, e para representar Jesus não é mole não, porque Jesus foi nos representar. Quando Jesus nos representou para a salvação, quando Jesus intercedeu por nós, ele foi para uma cruz. Ele saiu do deserto e foi para uma cruz. E nós vamos sair do deserto e vamos ser crucificados todos os dias também. Porque o ministro de Deus, autêntico, real, aquele ministro leal, quer dizer, que tem lealdade, ele vai ser crucificado, ele vai ser apedrejado, vai ser escarnecido, vai ser perseguido. Por quê? Porque é uma pessoa que se dobra somente a Jesus, é uma pessoa que somente está representando o seu governo, o governo de Deus. Então a vida ministerial é isso. Jesus é levado pelo Espírito Santo para ter momentos ele ficou 40 dias e 40 noites ali. E naquelas 40 noites e 40 dias ele experimentou o frio e experimentou o calor. A nossa vida ministerial é assim, nós vamos experimentar momentos de frieza e momentos de muito calor. Uma outra coisa que eu aprendo aqui, que Jesus, quando ele parte para o deserto, né? Quando ele parte para o deserto, ele fica 40 dias e 40 noites ali, e uma das pessoas que se apresentam a ele, quer dizer, a pessoa que se apresenta a ele, não é a pessoa de Deus. Por quê? Porque a pessoa de Deus foi quem levou ele para lá. A pessoa do Espírito Santo foi quem conduziu Jesus para o deserto. Agora, uma das coisas que eu aprendo aqui é que que o Espírito Santo conduz a gente para o deserto, mas não nos abandona. E por que eu penso isso e por que eu tenho essa certeza? Porque na vida ministerial é assim. Apesar de eu passar momentos de frieza e momentos de extremo calor, quer dizer, eu estar aqui bem avivado e aqui muito frio, eu passar por esses momentos, estar num lugar difícil, estar numa posição difícil, eu quero dizer para você o seguinte, que o Espírito Santo não larga, apesar de não falar com a gente, apesar de não se apresentar a gente muitas vezes, apesar de não responder às nossas orações, ele não nos abandona, está do nosso lado o tempo todo. Nós cristãos, depois de Cristo, podemos dizer que ele está dentro de nós. Se nós vamos para o deserto, ele estará dentro de nós ali o tempo todo. Então, escute só.
Só que o Senhor vai permitir que o diabo venha se apresentar a você. Pastor, mas peraí, eu fui ungido. Não é para ter um encontro com o diabo. Não, você foi ungido por Deus para estar preparado para ter um encontro com o diabo, sim. Não, pastor, o senhor está muito enganado. Eu não preciso, eu como ungido de Deus, não preciso ter um encontro com o diabo, meu filho. Deixa eu falar uma coisa para você. Todas as vezes que você estiver na igreja, vai entrar um endemoniado. Vai entrar uma pessoa cativa, uma pessoa doente, uma pessoa que está debaixo de jugo demoníaco, debaixo de doutrina demoníaca. Você vai ter um encontro com o diabo, sim. E é esse diabo que você vai ter que tirar dessa vida. Ou talvez milhares deles sendo uma legião, você vai ter que tirar dessa vida. Você é a pessoa que foi ungida. Você é a pessoa que foi levada ao deserto para ter um encontro. E é interessante, querido, o que é deserto? Deserto é um lugar que não tem água, deserto é um lugar que não tem comida, tem animais peçonhentos. Deserto é um lugar que se você não conseguir sair de lá, você acaba morrendo. E é ali que você se fortalece, porque a palavra de Deus diz, na hora que nós estamos fracos, é aí que estamos fortes, porque nós estamos na dependência de Deus. O ministério que não tiver na dependência de Deus, esse ministério é um ministério fracassado, quer dizer, é um ministério que não existe, porque na verdade todo ministério dentro da igreja cristã, né, que se professa cristã, tem que depender de Cristo, tem que depender do Espírito Santo, o Espírito da promessa, que é o Espírito Santo. Então, o meu ministério, o seu ministério, ele precisa estar cheio do Espírito Santo. Mas isso não quer dizer que a gente não vai passar por momentos difíceis, por momentos frios, momentos quentes. Tem horas que eu prego, que eu sinto a presença de Deus, que parece, meu irmão, que o céu desceu na igreja. Mas tem momentos que eu prego que eu falo assim, meu Deus, hoje eu preguei na carne, quer dizer, momento de frieza, momento... E esses momentos são gerados por Deus, porque Ele está ali te experimentando, Ele está te colocando à prova. E que prova é essa, meu querido? A prova de você ser sustentado por Deus em todos os momentos. Porque se os momentos ministeriais que você tiver, todos eles fossem bons, sabe o que ia acontecer? Você ia ficar soberbo, você ia levantar o narizinho e se achar um semideus. Então os momentos frios são necessários para que a gente possa entender que a gente não passa de um homem, e que Deus é Deus. Homem é homem, Deus é Deus. Então, quer dizer, a minha vida ministerial, ela depende de Deus, porque o ministério, quer dizer, eu sou o representante do Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso é o que vai entrar e sair por mim. Mas quem vai fazer todas as coisas é Ele, eu só represento. Eu vou dizer aqui, entre aspas, eu seria somente a porta do aprisco para ele entrar e sair. E é interessante, meu filho, quando eu vou ser ungido de Deus, quando eu vou para a vida ministerial, a primeira coisa que eu vou ter que passar é pelo deserto. E o deserto é justamente isso, é você aprender a depender somente de Deus. Porque o deserto é a maior escola, é a melhor escola, a única escola ministerial que um ministro precisa ter. Sim, por quê? Porque quando você depende de Deus, então você entende que sem Jesus você não pode fazer nada. Você entende que sem Jesus não acontece nada. Você entende que sem Jesus não adianta se proclamar igreja. Porque você precisa do senhorio e do poder dele. Você precisa estar de contínuo debaixo, submisso, quer dizer, debaixo dessa missão que Deus tem através de você. Isso é ministério. E o ministério, ele começando no deserto, é um ministério que nunca se corrompe. Existem ministérios que não começam no deserto, pessoas que são ungidas, pessoas que começam seus ministérios, criados pelo sistema da igreja, que eles passam a fazer coisas que nem eles compreendem. Então nós precisamos entender que a nossa dependência, você que é ministro, você que está com uma incumbência muito grande de levar o nome de Jesus, aprenda isso. Sem ele você não pode fazer nada. Seja dependente.
E é interessante, uma outra coisa que eu aprendo aqui nesse texto, quando Jesus estava no seu ministério, estava começando o seu ministério, sendo provado no deserto, a primeira reação que ele teve foi ter fome. Foi ter fome. E uma das coisas que eu aprendo, que ministro que não tem fome não pode dar de comer. Ministro que não tem fome não pode alimentar ninguém. Então veja só, eu vou falar, o levita ele tem que ter fome de louvor. O pastor ele tem que ter fome de misericórdia, fome de compaixão. O pastor ele tem que ter fome de serviço. O diácono tem que ter fome de serviço para poder servir. O presbítero tem que ter fome do presbitério para ser presbítero. Ele tem que ter amor, ele tem que ter paixão, né? Ele tem que ter o coração voltado para o seu ministério, porque o ministério ele tem que ser feito com amor. Então Jesus, ele não foi para a cruz senão pelo amor, porque ele falava de contínuo: eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Quem faz a vontade é aquele que ama. Se você ama Jesus, você faz a vontade dele. Se você não ama Jesus, você não faz a vontade dele. Tem pessoas que chegam para mim e falam: pastor, eu não consigo fazer tudo que a Bíblia diz. Eu falei: porque lhe falta amor. O amor é que te faz compreender, e o amor que te faz realizar tudo que está escrito aqui. O amor por Deus, o amor por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo. Certo? Então a vida ministerial, quando Jesus tem fome, e ele tem essa fome, e uma coisa que eu aprendo aqui também, e eu quero que você aprenda também, é que quando nós temos fome de Jesus, o diabo se apresenta muito mais a nós. Por quê? Porque o diabo ele veio para roubar, matar e destruir. Ele quer destruir a tua fome, ele quer roubar a tua comunhão e matar o desejo de você estar na presença de Deus, de você representar a Deus. Então, quando Jesus está ali no deserto, ele tem fome, e essa fome significa, ele estava com fome de Deus. Porque quando você vai para o deserto, querido, a gente sabe que, levando para o campo físico, você vai ter sede e fome, porque o deserto ele vai gerar isso no teu corpo. Quando você tem fome, você precisa ser saciado, você precisa comer. Quando você tem sede, você precisa beber. Então, quando Jesus estava ali e teve fome, no campo físico, no campo espiritual é a mesma coisa. Quando você tem fome da palavra, quando você quer comer a palavra, né? Quando você tem fome, o diabo se apresenta a você. Está com fome? Você está com fome? Olha, faz isso e mata a tua fome, faz aquilo e mata a tua fome, faz aquilo outro e mata a tua fome. E uma das coisas que eu quero aprender aqui, e eu quero que você aprenda também, eu gostaria que você escutasse o que eu vou te falar, é o seguinte: quando você tem fome ministerial, quando você tem fome de serviço, quando você tem fome de Jesus, quando o diabo vai se apresentar a você para te dar uma comida chamada religiosidade. Uma comida sem tempero algum. Ele vai tentar, olha, você está querendo comer algo, tá? Eu vou conjecturar, vou fazer aqui um exemplo. Você está querendo comer uma bela de uma macarronada com molho de tomate, certo? Então o diabo ele te apresenta o quê? Uma macarronada com molho de pimenta. É a mesma coisa. O diabo ele se apresenta a você para matar a sua fome, quer dizer, matar o desejo de comer aquilo, ou para tentar você fazer uma coisa de uma forma errada. Então ele vai te apresentar: você quer ser cristão, você quer ser cheio do Espírito Santo. O diabo ele vem e te apresenta o quê? Religiosidade. E isso que acontece com a maioria das pessoas, inclusive ministros. O que acontece? O diabo vem e apresenta uma comida errada, começa a fazer comer uma comida diferente, uma comida estragada, uma comida totalmente diferente daquela que Deus está apresentando para você. Como assim, pastor? O que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: o diabo ele vai tentar te tirar do foco o tempo todo.
Você está sendo preparado no deserto, e por Deus. Você está sendo preparado por Deus na sua vida ministerial, mas o diabo vai tentar te tirar do foco. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, eu vou falar de um diácono, vai? Um diácono, vamos falar de um diácono aqui. Vamos colocar como exemplo um diácono. Então o diácono está com fome de Deus, está com fome de justiça, está com fome da palavra de Deus. Ele quer representar Jesus ali da melhor forma possível. Aí o diabo vem e o que faz? Começa a colocar no coração dele, começa a colocar na frente dele um prato cheio de religiosidade. Aí o que o diácono faz? Em vez de servir a Deus, ele começa a servir ao engano, ao diabo, ao próprio coração. Aí ele começa a julgar, ele começa a fofocar, ele começa a fazer intriga, ele começa a olhar para os lados, e começa a olhar no relógio, porque o pastor está demorando, porque o presbítero ali não vale nada, porque a irmãzinha a irmãzinha da oração ali, porque o levita ali, porque a levita ali, porque o músico ali, porque... Quer dizer, nada funciona, quer dizer, ele está exercendo, né? E parece que ele está se alimentando, tem aparência, chega ali todo bonito, todo engravatado, com a Bíblia debaixo do braço, mas está comendo um prato de religiosidade tremenda. E ele começa então a viver aquela religiosidade e achando que está servindo a Deus. Isso é muito perigoso. Por quê? Porque é exatamente aonde o diabo ele quer fazer. Jesus teve fome no deserto. Então ali, quando o diabo se apresentou e falou, está com fome? Transforma a pedra em pão. Quer dizer, não era o foco de Jesus, não era o foco do Espírito Santo, não era a vontade de Deus ali para Jesus ficar fazendo milagres no deserto. Deus só tinha uma vontade ali, de que Jesus, dentro daquela provação, dentro daquela tentação, agisse da forma correta, e foi o que Jesus fez. Jesus olha bem para o diabo, encara bem ele nos olhos e fala assim, olha Satanás, está escrito. Quando Jesus falou está escrito, ele apontou para o diabo a Bíblia, falou assim, tem uma coisa que você não pode mudar, diabo. Você está querendo mudar aqui o meu pensamento, você está querendo mudar aqui o meu sentimento, você está querendo mudar a minha vontade. Só que tem uma coisa, está escrito, e eu sei muito bem o que está escrito. Então uma das coisas que eu aprendo aqui é que o ministro de Deus, ele tem que estar firme na palavra de Deus, com a palavra viva dentro dele para os momentos de tentação do seu ministério. Ele tem que estar com os momentos bem da palavra, com a palavra bem enraizada, porque momentos de tentação para o ministério virão. Então Jesus olhou e falou assim, está escrito, Satanás, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Seria a mesma coisa que Jesus falar assim, ministro, nem só de religiosidade, nem só de cultos, nem só de grandes shows, somente da palavra de Deus que vive o homem. Então acontece o seguinte, quando entrar uma pessoa na igreja, você for ministro, você for um representante do Senhor ali, aquela pessoa não precisa senão do pão verdadeiro, não precisa senão do próprio Jesus que tem que entrar e sair por você, não precisa senão somente do Espírito Santo que está dentro de você para poder alimentar. Porque sem Jesus você não pode fazer nada por essa vida. Essa vida entra ali cheia de demônios e vai continuar com os demônios sentados no banco ali, se você não for uma pessoa espiritual. Então, a tentação, muitas vezes, no nosso ministério, é estar dentro da igreja uma posição cômoda, uma posição que a gente possa receber elogios, uma posição que a gente possa receber até uma cadeira bonita, certo? Mas não enfrentar o diabo na vida das pessoas, não enfrentar o ministério que a gente tem que enfrentar, porque nós somos chamados para enfrentar o diabo, nós fomos chamados para isso. Os ministros de Deus, o ministério é para isso, para enfrentar o diabo e tirar o diabo com a ação dele da vida das pessoas. Então olha só, quando Jesus ali fala para Satanás, nem só de pão viverá o homem, Deuteronômio 8:3, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, ele estava falando assim, o homem, ele tem corpo, alma e espírito. O corpo vive de pão,
Viu, Satanás? O corpo precisa desse alimento físico, mas a alma não e o espírito não. Então, Jesus deixou um recado ali, olha, a maior parte do corpo, que é a alma e espírito, a parte mais importante do corpo, precisa de outro alimento, Satanás. Está precisando de outra coisa. Está precisando depender do alimento que vem do alto. É o alimento que vem de Deus. É Deus que vai dar esse alimento para eu sobreviver. E sabe de uma coisa? Lá em Provérbios diz que se o espírito e a alma estiverem boas, o corpo fica bom. Então, uma das coisas que eu aprendo aqui também é que quando Jesus rebate, ele rebate somente com a palavra, porque era o ministro de Deus. E o ministro de Deus, ele está apto a responder na palavra de Deus. Não se responde para as pessoas, não se responde nada em lugar algum quando você for falar de Jesus, senão pela palavra. Né? Muitas vezes as pessoas querem dar testemunhos. Eu fico às vezes ouvindo certos testemunhos que a gente escuta na igreja, a pessoa falando do passado dela. Porque eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu acontecia desse jeito, eu fazia não sei o que. Deus não te chamou para você ficar contando o teu passado na igreja. Deus não te chamou para você glorificar o diabo através do seu testemunho, porque quem tinha o comando da sua vida naquela época era o diabo. Deus te chamou para você olhar para frente e dizer, as coisas velhas ficaram para trás, tudo que você fez novo. Você pode mencionar, como a gente menciona no Antigo Testamento, como aio, como sombra. A gente menciona, olha, eu era assim, mas hoje o Senhor me fez assim, hoje eu sou assim, hoje Deus aconteceu isso. Você tem que dar testemunho do presente e do fato, desde a sua conversão até para frente. Esse negócio de ficar levando testemunho do que você era no passado, isso daí glorifica somente uma pessoa, aquele que tinha domínio sobre o seu passado. Uma das coisas aqui também que eu aprendo é que Jesus, respondendo, dizendo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, de toda a palavra de Deus, o diabo, ele vai e muda a estratégia dele. Meu filho, outra coisa no seu ministério que vai acontecer muitas vezes. O diabo, ele vai tentar te pegar de um jeito, não conseguiu, vai mudar a estratégia, vai tentar te pegar de outro, não conseguiu, vai tentar mudar de outro. Quer dizer, ele vai estar sempre ao derredor procurando tragar. Quer dizer, ele vai estar sempre imaginando uma situação para o seu ministério, para a sua vida ministerial, para tentar te derrubar, até encontrar uma brecha. Pastor, então eu estou perdido. Não, você não está perdido. Lembre-se, você está no deserto, na dependência de Deus. Deserto é para te lembrar isso, você está dependendo de Deus. A sua dependência de Deus faz com que você não abra brechas. Se você for uma pessoa totalmente dependente de Deus, não acontecerão brechas, porque Deus vai fechar todas as brechas na sua vida. Uma pessoa dependente de Deus, as brechas lhe são fechadas. Mas uma pessoa que não depende de Deus, depende do seu próprio ventre, uma pessoa que acha que tudo pode, né? É uma pessoa que pode andar sozinha, essa pessoa vai estar cheia de brechas. E o diabo vai arrebentar todas essas brechas aí e abrir buracos enormes na vida da pessoa. Então, por isso que a gente vê muita gente doente na igreja, por isso que a gente vê muita gente derrotada, muita gente sem vontade nenhuma, se apostatando da fé. Por quê? Porque o diabo arrebentou todas as brechas na vida dela e transformou em grandes portas. Tá? Então, uma das coisas que eu aprendo aqui é que o diabo muda de estratégia. Aí o diabo faz o que com Jesus? Ele leva para o alto monte, querido, marque bem isso, alto monte. O diabo não levou ele para o vale, levou lá para o monte, quer dizer, subiu o ego do cara, botou o coração do cara nas coisas grandes, botou o coração E como acontece isso, meu querido? Como acontece isso na vida ministerial? Como aparece gente para colocar o nosso coração em coisas grandes? Né? Como aparecem pessoas para dizer, olha, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, porque você é um homem de Deus, você é um não sei o quê. Quantas pessoas ou quantas situações o diabo ele gera para te levar lá para o alto monte, para te levar num lugar lá de posição alta. Uma das coisas que eu aprendo é que o diabo ele vai tentar de todas as maneiras. Primeiro ele aparece no deserto, muito simples, chega ali e fala assim, olha, ele usa a vontade, a sua vontade ministerial contra você, né?
Aí depois ele leva para o alto monte e ele diz assim, e mostrou-lhe no momento, né, de tempo todos os reinos do mundo. Quando você está no alto monte, você vai enxergar as coisas que estão embaixo. E olha só, quando você está no alto monte, você se acha poderoso, está acima de todas as pessoas, de todas as coisas. Aí você começa a olhar os reinos do mundo. Você começa a olhar todas essas coisas. Então, há um momento ministerial na vida da gente que Deus nos mostra todas as coisas, que Deus permite que a gente veja muita coisa. Só que nós temos que ter um cuidado muito grande. O cuidado de olhar para essas coisas sem que ela nos contamine. O diabo tentou contaminar o coração de Jesus, dizendo, ó, você está num lugar alto agora. Está vendo todos os reinos do mundo, aqueles reizinhos, aquelas pessoas lá que são pequenininhas. E o diabo sabe, conhecia a palavra, porque ele sabia que estava escrito que Jesus seria o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Né? Então ele falou assim, olha, só que esses reinos aí me foram dados. Uma das coisas que eu aprendo aqui é que o diabo vai sempre mentir para você. Ou seja, o seu ministério vai estar rodeado de pessoas que vão mentir para você. Vai estar rodeado de pessoas que vão trazer até uma ilusão de que podem ser comandadas por você. Quer dizer, vai te colocar numa posição alta e dizer, nossa, você é uma bênção, nossa, você é um homem de Deus, nossa, olha, eu estou subindo. Aí eu chego naquela posição bem alta e falo assim, olha, onde está o resto? Né? Não vejo ninguém na minha frente. Daqui a pouco eu estou me intitulando todo poderoso. Então o diabo ele quer fazer isso, ele quer te levar num lugar muito alto para você ter o coração como ele teve quando era um anjo de luz. Porque o diabo ele foi derribado para o vale, ou seja, ele foi derribado do céu, por quê? Porque ele colocou um coração altivo, quer dizer, um coração alto, um coração soberbo. Ele tentou e intentou ser como Deus, ele tentou tomar o lugar de Deus, colocou o coração lá em cima. E esse é o perigo ministerial, quando o nosso coração sobe muito, quando o nosso coração começa a pegar lugares, né, que não pode estar. O coração humano não pode estar em determinados lugares. A gente tem que tomar cuidado. Provérbios 4:23 diz, sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele é que procede as saídas para a vida. Então, se no coração procede saída para a vida, significa que procede saída para a morte também. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso na nossa vida ministerial. Cuidado com as posições altas, cuidado com os lugares de honra, cuidado com os elogios, cuidado com os... Tome cuidado, meu irmão, minha irmã, que está me escutando agora. Aí o diabo chega e fala assim, ó, vou te dar tudo isso. Outra coisa que eu aprendo, ele vai sempre mentir para você. Quer dizer, vai sempre existir uma mentira para chegar ao seu ministério. Vai sempre ter uma mentira lançada como um dardo fumegando, certo? Para atingir o seu coração. Uma mentira dizendo assim, olha, você vai ter uma posição. Não, a posição na igreja, aí a maior posição tem que ser de Cristo. Os homens têm que se igualar em todos. Né? Nós todos somos servos, estamos para servir. Para com isso, ninguém é maior do que ninguém lá na igreja. Na sua igreja não é ninguém maior do que ninguém. Você tem que respeitar o pastor porque é uma autoridade. Você tem que respeitar o presbítero porque é uma autoridade. Só que tem uma coisa, meu amigo, ele não é Jesus. Ninguém é Jesus, não. Jesus é um só. Ele é o Senhor da igreja. E nós temos que botar isso na cabeça. Então quando Jesus é colocado ali e fala, ó, vou te dar tudo, tem que tomar cuidado com essas mentiras. Sabe? Achar que, olha, eu vou ter tudo, vou ter os 9 dons, eu vou ter isso, eu vou falar em línguas, eu vou não sei o que, eu vou pregar a palavra. Tome cuidado com as mentiras, tome cuidado com a soberba, tome cuidado com a ganância, tome cuidado com a gulodice, a glutonice, meu irmão, tome cuidado com essas coisas. Ministério também está rodeado de doce, está rodeado de coisas chamativas.
mas elas são ilusões, elas são coisas mentirosas, e essas mentiras derribam mesmo, essas mentiras. Uma das mentiras que Lúcifer viveu dentro do seu ministério, como querubim ungido que ele era, uma das mentiras foi a própria mentira que ele apregou para ele mesmo, achando que podia tomar o lugar de Deus. Ninguém toma o lugar de Deus na igreja não, meu filho. Ninguém toma o lugar de Deus, de Jesus Cristo na palavra não. Ninguém toma o lugar do Espírito Santo no poder não. Ninguém toma o lugar, ninguém é Deus aqui. Somos todos homens. E ai de nós se não pregarmos o Evangelho. Cuidado com o seu ministério. Você quer ter um ministério bem-aventurado? Leia Eclesiastes, 12 capítulos. Leia várias, números, 144 vezes, 200 vezes, 600 vezes. Leia Eclesiastes. Porque no final você sabe que o final bom do ministério, o final bom do cristão é temer a Deus. Né? Isso é sabedoria, isso é o princípio da sabedoria, é temer. Temer aqui é obedecer. Glórias a Deus por isso, queridos. E Jesus respondendo disse: vai de Satanás, porque está escrito. De novo Jesus aponta para a Bíblia: somente o Senhor teu Deus adorarás, e só Ele servirás. Ele cita Deuteronômio 6,16. Então Jesus estava com a palavra ali, estava com a palavra firme, estava com a palavra no coração dele. E hoje que falta para os ministros de Deus, que falta para os ministérios, é a pessoa ter a palavra viva, eficaz dentro do seu coração. É a palavra que está pronta ali, a palavra que está ali viva, né, permanecendo no coração para os momentos de tentação, essa tentação ministerial, porque vai acontecer momentos de tentação ministerial. E louvado seja Deus que aconteçam essas tentações para você crescer. Agora o duro é se você não aprender nada com elas e você ser derribado e aceitar a tentação, porque a tentação é a ação do diabo te mostrar uma coisa que não existe, uma coisa que você não pode tocar, uma coisa que você não pode, mas ele coloca o desejo no seu coração para ficar acima da razão. Isso é tentação. Uma das outras coisas que eu aprendo aqui também: levou também Jesus e pôs sobre o pináculo do templo, transportou, né? E disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Uma das coisas que eu também aprendo aqui, querido, que na sua vida ministerial, muitas vezes o diabo vai tentar te transportar. Mas não é transportar o corpo, não, de um lado para o outro, não. Ele vai te transportar na mente, ele vai te fazer pensar em coisas, né? Tipo, não aguento mais, não estou mais afim, olha, não dá mais, essas pessoas são assim, eu não quero mais, outras coisas de te levar em lugares que você não pode estar, né, no pensamento. Olha aí, olha o que Deus fez com você, olha o seu ministério como é que está, olha aí, você só prega para 2, 3 pessoas, tem pastores aí que pregam para 5.000 pessoas. Você é um coitado, você não tem ninguém, você é um fracassado, você é uma pessoa que... E então ele começa a te transportar para lugares. Você é um levita que não está sendo aceito pelo pastor, você é um músico que não toca bem, você é uma pessoa que... Cuidado. Porque quando o diabo fez isso com Jesus, ele falou assim: se atira daqui de cima. Quer dizer, olha, Deus, ele te pegou, ele te chamou para o ministério, tá vendo, Jesus? Deus, ele te pôs no mundo e ele te trouxe para o ministério. Agora você sabe o que vai acontecer com você? É a primeira coisa que ele te trouxe para o deserto, para ter um encontro comigo. A segunda coisa que ele vai fazer é te colocar numa cruz. Viu, Jesus? Ele vai fazer com que o teu povo, que aquelas pessoas para quem ele te trouxe, vão te rejeitar, eles vão te bater, eles vão caçoar de você. Então, o diabo, ele joga numa depressão ministerial, quer dizer, ele te joga num pensamento errado sobre o seu ministério. Ele começa a te jogar numa depressão ministerial. Não, você não vai conseguir, você não é nada, olha, tá vendo, deu tudo errado. Só que tem uma coisa, meu filho, se você está na dependência de Deus, você sabe que o melhor de Deus ainda está por vir na sua vida. Você sabe que o ministério vai acontecer de uma forma como Deus quer, não é como os homens querem, não é como você quer, e muito menos como o diabo pensa que vai ser. Uma coisa que eu quero dizer para você: o diabo, ele vai tentar colocar muitas vezes em certos pontos críticos do seu ministério uma certa depressão. Se atira daqui,
porque Deus vai te proteger. Foi Ele que te chamou para o ministério mesmo. Olha, rejeita tudo, sai fora, larga tudo, acaba com tudo. E o diabo ele vai tentar te jogar numa depressão, falar assim: olha, você não vale nada, você não tem nada, você não tomou posse de nada, olha, o pastor não liga para você, o irmão lá caçou de você, tá vendo lá, botou outro cara no seu lugar. Olha, deixa eu falar uma coisa para você, ele vai tentar fazer isso com você. Uma das coisas eu vou dizer para você, quando você está na dependência de Deus, e olha isso, se conjunção condicional, se você está na dependência de Deus, você atravessa qualquer deserto. Se você está na dependência de Deus, em qualquer lugar que você esteja, da forma que você estiver, ali o seu ministério vai acontecer da forma de Deus. E não é uma coisa, uma coisa de show, não é uma coisa, sabe, revestida de ouro, revestida de prata, não. Ministério é uma coisa ardida, uma coisa difícil. Ministério é uma coisa que crucifica mesmo. Ministério não é uma coisa para você se sentir, olha, eu sou o Todo-Poderoso. Não, o ministério vem do Todo-Poderoso para nós, e nós nos colocamos na posição de ovelhas que vão para o matadouro todos os dias. Nós nos colocamos numa posição de profeta que vai ser apedrejado. Nós nos colocamos numa posição de cristãos que vão ser crucificados, que vão ser jogados para os leões. Então, o nosso ministério é um ministério do qual nós carregamos um nome que é sobre todos os nomes, e esse nome tem peso. E o mundo se volta contra nós por causa desse nome. Então, eu quero dizer para você, o diabo, sabendo disso, vai tentar te jogar na depressão, vai tentar te colocar num pensamento difícil, dizendo que você está arrebentado, e porque Deus te chamou e não te honrou, não te colocou, tudo aconteceu errado. O diabo vai tentar fazer isso, mas se você estiver na dependência de Deus, por que eu estou falando se você estiver na dependência de Deus? Porque tem muitos que não estão na dependência de Deus, tem muitos que estão na dependência de homens, tem muitos que estão na dependência do seu próprio ego, do seu próprio coração, se firmam nas coisas que eles pensam, tomam as atitudes que eles querem. Então, uma pessoa que depende de Deus, uma pessoa que está na dependência de Deus, essa pessoa, ela vai ter um final. Ela vai ter um final como Jesus deu para o diabo. Dito está, quer dizer, ele afirmou, já te falei 2 vezes, escrito está. Agora, dito está. O que ele estava fazendo, Jesus? Jesus falou assim, 2 coisas eu te falei que estava escrito, mas uma coisa eu estou te dizendo. Ele repete: somente a Deus eu vou servir, e somente a Ele eu vou adorar. Então ele estava falando para o diabo: não vem me oferecer, não vem tentar me colocar em depressão, não vem tentar acabar com o meu ministério. O meu ministério eu sei que não é coisa boa, eu sei que o meu ministério é uma coisa difícil, eu sei que o meu ministério vai me levar para a cruz, sim. Eu sei que o meu ministério só tem uma coisa: eu sei quem tenho crido, eu sei quem foi que me chamou, eu sei de onde vem, e eu estou aqui para servir a Ele, não é para servir você não, Satanás. Porque se eu cair em depressão, se eu rejeitar minha vida ministerial, se eu cair no seu conto, sabe de uma coisa? Eu não vou estar servindo a Ele, não vou estar com o ministério nenhum na mão. Eu vou estar servindo a você, Satanás. Então, o que eu quero é servir a Deus. Jesus, ele falou: somente a Deus eu vou servir, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele ainda fala: olha, não vem, porque aqui dentro de mim vive o Senhor. Eu estou no deserto, eu sei o que eu estou passando, eu sei que o ministério é difícil, eu sei que é uma coisa difícil de aguentar, não é fácil, não é do jeito que eu queria, mas eu sei de uma coisa, que Ele vive dentro de mim. Então você não vai vir tentar Ele aqui, não. Você não vai vir aqui tirar a autoridade dele sobre a minha vida, você não vai vir tirar a presença dele da minha vida, porque eu me prostro a Ele, eu adoro somente a Ele.
É somente ao Senhor meu Deus que eu adoro. Quando eu louvo, eu estou adorando a Deus, não é homens da igreja, não. Quando eu toco, eu estou adorando a Deus, não é adorando as pessoas que estão na igreja, fazendo show para as pessoas na igreja. Quando eu prego adorando a Deus, sentindo no coração aquela palavra, sabe, me consumindo, me reformando, me restaurando, me edificando. Eu faço isso para a glória de Deus. Quando eu oro para a glória de Deus. Quando eu expulso para a glória de Deus. Quando eu faço as coisas que eu faço na igreja, eu faço para a glória de Deus. Eu não estou aqui para te servir não, Satanás. Estou aqui para servir o Senhor Jesus. Eu estou aqui para servir somente ao Senhor meu Deus. Ele é o Senhor dessa igreja aqui. Então Jesus olhou para ele e falou assim: olha, de novo, está dito, agora eu vou afirmar uma coisa para você, diabo. E todas as vezes que o diabo vier te tentar, meu irmão, você pronuncia alguns textos para ele e fala: está escrito isso, está escrito isso, está escrito aquilo. Mas vai chegar uma hora no seu ministério, você fala assim: olha, eu vou te dizer uma coisa, eu vou te afirmar uma coisa, diabo, e eu estou aqui para servir a Deus, não é você não. Por isso não vem com historinha para cima de mim, não vem tentar acabar com o meu ministério, não vem tentar colocar para baixo a minha vida não, porque eu só vou servir ao Senhor Jesus. É a Ele que eu vou servir. Agora, para isso eu preciso estar na dependência, né? Eu preciso estar na submissão de Deus. Porque não adianta eu pegar a palavra aqui e ficar recitando para o diabo, se eu mesmo sou uma pessoa que nem sequer de longe eu cumpro ela. Dependência de Deus significa: faço primeiro, falo depois. Como primeiro para dar de alimento para os outros. Uma das coisas que a gente tem que se certificar, queridos, que nós temos que ser curadores, certo? Curados. Não podemos ser curadores feridos. Não podemos ser pessoas tentando curar as outras cheios de feridas no coração. A gente vê muitos ministros aí que estão feridos, estão cheios de iniquidade no coração, estão cheios de problemas, e eles estão querendo curar as pessoas, estão querendo ser testemunho para as pessoas, estão querendo ser alguma coisa para alguém, quando eles mesmos não conseguem sustentar nem a sua própria alma, nem a sua própria vida. Eles são curadores feridos. Nós temos que nos certificar que nós, ministros, sejamos curadores sarados, curadores curados, primeiros curados por Deus. Por isso que você vai para o deserto, por isso que nós temos que ir para o deserto, porque nós temos que ser curados, né? Nós temos que ser curados. Se Jesus tivesse medo, foi tirado no deserto. Se Jesus estivesse com receio, foi tirado no deserto. Se Jesus estivesse pensando alguma coisa de maneira errada, porque ele era homem naquele momento, dependia de Deus, ele foi tirado no deserto. O seu ministério, ele vai ser tirado, todas as provas, todas as coisas que precisam ser feitas na sua vida, vai ser no deserto que você vai passar. Porque ministério é deserto, meu filho. Ministerial é deserto. E não tem conversa, é deserto puro. A gente, uma vez me chamaram para pregar, eu era menino na fé, um pregador novo, e me chamaram, falaram assim: olha, é uma Assembleia de Deus, eu fui correndo para aquela Assembleia de Deus, achando que eu ia encontrar lá milhares de pessoas, encontrar centenas de pessoas. Eu cheguei lá e encontrei poucas pessoas, 10, 12 pessoas ali, e o Senhor fez uma obra maravilhosa lá, porque eu estava na dependência de Deus. Mas eu tive uma decepção. Eu cheguei a me decepcionar. Eu falei: poxa, eu pensei que ia pregar para centenas de pessoas, cheguei aqui para pregar para uma dezena. Quer dizer, eu vim pregar para poucas pessoas. E que tipo de pregador sou eu? Aí que o diabo veio e falou assim: olha, se atira daí, se atira desse lugar que você está, meu filho, se atira daí, porque está escrito, Deus vai dar ordem aos seus anjos, eles vão te proteger e acabou. Você não precisa fazer isso. Foi aí que eu aprendi que é aí que eu tinha que fazer, é aí que eu tinha que continuar, é aí que eu tinha que me fortalecer. Foi aí que eu aprendi, que eu falei: não, a Bíblia diz: vale mais uma alma do que o mundo inteiro. Se eu pregar para uma pessoa e essa pessoa se converter, provavelmente ela vai pregar para duas. E se ela pregar para duas, uma se converter, a outra já vai pregar para outra. E assim vai. Aí vai haver a multiplicação de pães e peixes. Aí começa o mistério de Deus. E quando você vai ver, através daquela pessoa que você pregou o Evangelho, de uma se tornou em 100, 150 pessoas ao decorrer do tempo.
E foi através de uma semente que o Espírito Santo plantou através da sua vida. Então você não tem que ficar marcando no caderninho quantas pessoas se converteram, você não tem que ficar fazendo história da sua vida ministerial, fazendo reflexo da sua vida ministerial na igreja, querendo colocar a sua vida ministerial ali em posição de honra, não. Porque a gente não tem uma vida ministerial para glorificar o nosso nome, a gente tem uma vida ministerial para glorificar o nome de Jesus. E aqui eu aprendo também que depois que Jesus fala, somente ao Senhor teu Deus adorarás, a Ele não tentarás, e o diabo, citando o Salmo 91:11, eu aprendo uma coisa, que o deserto ele vai me ensinar no ministério a manter uma postura de dependência total de Deus, porque não adianta depender 30%, 40%, 70%, 90%. Você tem que depender totalmente de Deus, 100% na dependência de Deus. A tua vida ministerial tem que estar corroborada, tem que estar aliançada, tem que estar alicerçada na dependência de Deus. Bom, mediante a toda essa tentação, mediante a todo esse problema na vida ministerial de Jesus, o diabo, vendo que a tentação não deu certo, ele se ausentou por algum tempo. Uma das coisas que eu aprendo aqui, que você vai resistir ao diabo, ele vai fugir de você por algum tempo. E uma das coisas que eu aprendo, meu irmão, quando você estiver no seu ministério e tiver tudo bem, tudo certinho, não está acontecendo nada, não existe uma perseguição, não existe uma tentação, não existe ali barulho na sua vida ministerial, significa que o diabo ele está se armando para dar mais um bote na sua vida. Então, até Jesus voltar, meu filho, a palavra é essa: vai ter que aguentar o tranco, vai ter que aguentar a sua vida ministerial dessa forma, porque ela existe e subsiste dessa forma. A sua vida ministerial ela é feita de várias coisas, de tropeços, de levantes, e você vai viver momentos frios, momentos quentes, vai ter um momento que você vai ver que Deus não vai te responder, você está no deserto mesmo, vai ter um momento que Deus vai te responder, mas vai ter um momento que o diabo vai vir falar com você, que o diabo ele vai tentar coisas com você. A vida ministerial ela é cheia desses percalços, é cheia desses problemas, mas uma coisa eu falo para você, Jesus ele olhou para nós e falou assim: não temas, ser forte e corajoso, não te espantes, porque eu estarei contigo por onde quer que andares. Deus ele nos promete que entrando no fogo ele entra com a gente. Deus nos promete que se a gente beber dessa água da vida, rios de água viva vão fluir do nosso ventre. Deus ele nos promete, se crermos no Senhor Jesus, será salvo nós e a nossa casa. E a nossa casa é a nossa casa ministerial, é a nossa casa que depende do ministério que a gente tem. Sabe, meu querido, Deus se levantou sim para ser um grande pregador, não para um grande número talvez, mas para uma grande pessoa, né? Por quê? Porque vale mais uma alma do que o mundo inteiro. Às vezes Deus ele faz um ministério na vida de uma pessoa só para ganhar 2 pessoas, para ganhar 3 pessoas. Não importa o número, mas importa que o seu ministério seja cumprido, que o seu ministério aconteça. Importa que as coisas sejam conforme a vontade de Deus e não a sua. Importa que seja conforme a vontade de Deus em todos os pontos da sua vida ministerial. Não a sua vontade, não do jeito que você quer. O ministério ele deve acontecer segundo os propósitos de Deus através da sua vida. Então não esqueça, meu filho, em nome de Jesus, a tentação vai acontecer na sua vida ministerial. O diabo vai se apresentar a você, mas não temas, porque quem te levou para essa prova foi o Espírito Santo. O Espírito Santo ele vai te sustentar, porque Jesus saiu do deserto. E quando ele saiu do deserto, ele começou a operar milagres e prodígios e maravilhas. Ele começou a fazer curas. Ele começou então a ir
de encontro com os fariseus, com os saduceus, repreender a religiosidade. Ele começou então a derribar mercadores no templo, ele começou a fazer tantas coisas. Jesus começou a ressuscitar mortos, Jesus começou a dar visão aos cegos, começou a fazer coxos andarem. Então o seu ministério foi para isso. Foi para fazer tudo isso que Jesus fez e muito mais. Ele falou que você vai fazer obras maiores do que a dele. Agora, para isso você tem que estar na dependência de Deus, você tem que passar pelo deserto, você tem que ser sustentado por Deus, você tem que ser dependente de Deus o tempo todo. E quando o diabo vier te tentar, ele vai tentar de novo, e vai tentar de novo, e vai tentar de novo, e todas as vezes que ele tentar, você vai ter que resistir de novo, e resistir de novo, e mais uma vez resistir, e resistir de novo, até que se cumpra o ministério segundo a vontade de Deus na sua vida. Um beijo no coração, Deus te abençoe, querido. Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, nem eu sabia que Deus ia falar tantas coisas através dessa palavra. Olha, eu hoje, na minha vida ministerial, eu aprendi muitas coisas. Eu aprendi principalmente que o Senhor Jesus é que nos sustenta. O Senhor Jesus é que nos dá toda a sustentação ministerial que a gente precisa. Por quê? Porque Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom e Ele continua dentro da sua bondade nos fortalecendo, dentro da sua bondade, da sua misericórdia. Ele continua nos dando aquilo que a gente precisa para que o nosso ministério vá adiante. Jesus está voltando, então é bom que Ele te encontre servindo dessa maneira, porque Deus é contigo, meu irmão. Deus é contigo, Ele vai estar do teu lado, Ele vai estar sempre contigo, não importa o deserto que você esteja passando, não importa a tentação que você esteja sofrendo, Deus está contigo. Lembre-se disso, Deus está contigo. E esta noite pronuncie isso: Deus está comigo. Continue firme, vai forte aí na sua vida ministerial, continue firme. Agora, meu filho, ministério com pecado não combina, não anda junto. Andarão dois juntos se não estiver de acordo, não tem jeito. Ministério só anda com vida santa, e essa vida santa é uma coisa que só você pode propor a Deus. Não é Deus que tem que propor a você, porque Ele é santo. Então Ele fala: sede santo porque eu sou santo. A sua vida ministerial tem que ser santa. Não adianta tentar ter uma vida ministerial que é cheia de pecado no bolso, cheia de pecado no coração, porque é Deus mesmo que tira seu ministério. Amém? Glórias a Deus, porque Deus, Ele tira o ministério de uma vida que não quer santidade e joga na mão de uma pessoa que quer santidade, coloca na mão de outra que quer a santidade. Então, para você ter uma vida santa, essa vida santa que Jesus teve, Ele foi ao deserto tendo uma vida santa, Ele continuou ministrando a palavra quando Ele teve de cara a cara com o diabo, e depois Ele afirmou: olha, eu só vou adorar a Deus através do meu ministério. Eu vou subir na cruz, porque o diabo tentou colocar ele de uma maneira ou de outra para baixo, mas Ele falou: não, eu vou firme, porque eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Faça a vontade de Deus, porque Deus